a gravidez na adolescência? O problema da gravidez na adolescência. O problema é grave, gravíssimo. A preocupação é tão grande, porque o problema é tão grave, que hoje em dia nós não discutimos mais a gravidez na adolescência. Discutimos a reincidência da gravidez na adolescência. Ou seja, né, teve um menino, então segura para não ter o segundo. De tão recorrente, tão presente, que o problema está em todos os cantos do país. Então, não se cuidou, como sociedade, da preparação para a gravidez na idade correta. E qual é a idade correta? Eu sempre costumava dizer, né, desde que eu estava lá dando aula na escola estadual, sobretudo na escola estadual, que tinha um público voltado para o ensino médio, que eu sempre dizia que a idade correta para o sujeito engravidar, ter e criar, educar filho, era a idade em que ele podia assumir essa responsabilidade. Não pode ser uma criança tendo que cuidar de outra criança. Sempre dizia aos meus alunos, só deve iniciar a vida sexual depois que tiver condições de assumir as consequências que o ato pode gerar, sobretudo filhos. Vida sexual pode acarretar em filhos. E filhos requer maturidade neurobiológica e socioemocional. Adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos definitivamente não têm. Ah, isso é achismo. Não, não é. Isso é neurociência. A educação sexual, ela retardaria esse processo de gravidez. E não o contrário, né, como aqueles que são contra dizem. Como aqueles que não entendem do assunto falam por aí. Aí tem uma questão. O que fazer para retardar esse processo de iniciação da vida sexual, de gravidez precoce, quando o sujeito, né, não tem maturidade? O que fazer? Informação. Aí, por que a escola, diante dessa necessidade de informação, de conhecimento, não tratar de sexualidade? Seria a escola uma entidade isolada? Porque todos os meios de comunicação que estão aí à nossa disposição, eles tratam de sexualidade e tratam o tempo inteiro. Tem abraços, tem beijos, carinhos os mais diversos, manifestações, né, as mais diversas, revistas, livros, filmes, telejornais, novelas, todos esses veículos estão tratando de forma direta ou indireta de sexualidade e não estão fazendo isso de forma científica. A escola faria isso. Seria, portanto, uma formação e não uma exploração, uma especulação sobre o assunto. A ação da escola seria formativa. A televisão, por exemplo, ao contrário, muitas vezes trata da sexualidade até de forma violenta e sem qualquer indicação formativa sobre aquilo que expõe. Expõe e ponto final. Não dá para criar uma criança e um jovem sem orientação sexual formal. Todas as crianças, todos os jovens têm, de um modo ou de outro, uma educação sexual em casa, por exemplo, que não é, por isso, formal. Todas elas têm. Vejam, quando o filho pergunta, mãe, como foi que eu nasci? E a mãe silencia, não responde, ela já está dando uma explicação, passando para ele que aquele assunto é proibido, que ele não pode ter acesso. Ela já está possibilitando a atribuição de sentidos sobre o assunto, e nesse sentido, ele pode entender como uma coisa feia, proibida, pecaminosa. Tá? Ok? Ou seja, o silêncio, ele diz alguma coisa. A interpretação
que o sujeito faz do silêncio chega a algum sentido, chega a algo. Então, a educação sexual informal e, às vezes, violenta, todas as nossas crianças e adolescentes já têm, e muito. O que precisa é dessa educação sexual formal, científica, sistemática, metódica.